Trazendo para você agora a participação dos nossos convidados de 15 em 15 dias, né? Doutora Nilce Guedes, doutor Nixon Lucena, e o tema de hoje nós vamos falar sobre direitos previdenciários das mães. E eu já quero desejar boas-vindas à doutora Nilce Guedes. Seja muito bem-vinda, doutora, ao nosso programa mais uma vez. Olá, Edilânio, boa tarde. Mais um prazer estar aqui com você. Quero, desde já, né, parabenizar todas as mães pelo nosso dia, né, pelas mulheres guerreiras que nós somos, multitarefas, né, e pedir que Deus nos ilumine cada dia mais para que nós tenhamos sabedoria para continuar, né, sempre sendo a mola mestra da família, auxiliando os filhos em tudo, enfim, auxiliando a todos à nossa volta, né? E meus sinceros parabéns a todas as mamães, né? Próximo domingo já é o nosso dia, né? Mas o nosso dia são todos os dias, na verdade. Desejar boa tarde a todos os ouvintes da FM 104.5, a todas as pessoas que nos acompanham pela internet, né? Pelo Facebook, Instagram. Enfim, agradecer desde já também a todas as perguntas. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os direitos previdenciários que essas mães podem ter. Muito bem, e eu já vou desejar boa tarde ao Dr. Nixon, já fazendo uma pergunta. Doutor, quais são os principais direitos previdenciários das mães? Boa tarde. Boa tarde, Edilane, boa tarde a todos os ouvintes da FM. É mais uma vez um grande prazer estar aqui presente, estar aqui junto com vocês para discutirmos um pouco sobre direito previdenciário. E como já foi dito, hoje em alusão ao Dia das Mães, que estamos na semana do Dia das Mães, né? Essas pessoas, essas mulheres tão importantes em nossas vidas, né? Então vamos lá. Quais são os direitos previdenciários? Basicamente, Edilane, os direitos previdenciários, os benefícios, são os que estão disponíveis na Previdência Social. Quais são? Aposentadoria por idade, seja rural ou urbana, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente, pensão por morte, auxílio reclusão e o salário maternidade, obviamente. Ou seja, todos os benefícios que são disponíveis na Previdência, as mamães, as mulheres têm direito, desde que seja preenchidos os requisitos para tal. São muitas possibilidades, não é? Isso. E eu gostaria que a doutora Nilce Guedes pudesse explicar como é que as mamães podem garantir esses benefícios, né? Quais são os passos? Pronto, para ter direito a esses benefícios é necessário contribuir para o INSS, né? Normalmente, essas contribuições da mãe, né, da mulher dona de casa, ela é facultativa, ela não é uma filiação obrigatória, é uma filiação facultativa e ela vai contribuir através de alíquotas, né, de 11%, de 20%, 11% será sempre sobre um salário mínimo. Quando ela optar por contribuir na alíquota de 20%, ela pode optar entre pagar entre o salário mínimo até o teto do INSS, não obrigatoriamente tem que ser só o salário mínimo. E nós temos também a menor contribuição que o INSS oferece, que é o de facultativo baixa renda, que é uma contribuição de 5% do salário mínimo, que hoje é de R$ 66,00, mas é necessário preencher alguns requisitos, né? E esses requisitos é que a mãe, dona de casa, ela não possua nenhuma renda, que ela trabalhe exclusivamente, né, para o seu lar, na sua própria residência. A renda da família ela não pode superar mais de 2 salários mínimos para poder ela estar ali, né, na condição de contribuir como facultativo baixa renda. Se ela contribuir no facultativo baixa renda e ela não tiver esses requisitos, essas contribuições não serão validadas pelo INSS. Né? E as mães, né, mulheres que trabalham de carteira assinada, de vínculo formal, essa contribuição ela já é automática, não é necessário ela se filiar. Então, para a mãe, a mulher, contribuir para o INSS, ela precisa, se ela não tem ainda, nunca trabalhou de carteira, ela precisa fazer uma inscrição no INSS
né, através do 135, através do site do INSS, do meu INSS, e começar a contribuir. Pronto. E como funciona a aposentadoria da mãe, da mulher de modo geral, doutor Nixon? Pronto, Adilane, basicamente tem que preencher 2 requisitos, né? Que seria a idade e o tempo de contribuição. No caso da segurada urbana, seriam 62 anos de idade e no mínimo 15 anos de contribuição. E também tem a aposentadoria por idade rural, né, que no caso diminui a idade, no caso de mulheres são 55 anos, mas também tem que comprovar os 15 anos de atividade rural, né, através das provas do meio rural. Então, basicamente é isso. Ela tem que preencher esses 2 requisitos: idade e tempo de contribuição no caso urbano, idade e período trabalhado rural, na área rural de 15 anos também. Doutora Nilce, como o doutor Nixon falou no início do programa, existem várias possibilidades da mãe, da mulher, de modo geral, obter os seus benefícios, né? E para cada benefício a gente sabe que é uma burocracia diferente, né? A senhora pode dizer qual é o passo para cada um desses benefícios? Edilane, na verdade, o que você chama de burocracia são as contribuições, né, que o INSS exige para que aquela mulher, aquela mãe, ela seja segurada do INSS. Para cada benefício existe uma quantidade de contribuições diferente, né? No caso de aposentadoria, como o doutor Nix acabou de falar, ela precisa, no mínimo, para se aposentar por idade, ela precisa de 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Precisa ter esses 2 requisitos implementados, né? Não basta ter só um e não ter o outro, precisa ter os 2. No caso de benefícios por incapacidade, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, o INSS exige no mínimo 12 contribuições anterior à data da incapacidade. Então, não adianta você, se você estiver incapaz e continuar e começar a contribuir depois da data dessa incapacidade, o INSS não vai também conceder o seu benefício, porque vai alegar que existe pré-existência da doença. Existem algumas exceções, né, mas não cabe a gente falar agora. Temos também a pensão por morte, que se a mãe, a mulher estiver contribuindo, ela vai deixar uma pensão para o seu filho menor sem carência alguma, né? Se basta que ela esteja ali, se ela tiver 1 mês trabalhando e a mãe falecer, no caso de menor, esse menor vai ter direito, né? E também, no caso do esposo, do companheiro, vai ter que ter ali no mínimo 18 contribuições da pensão por morte. Temos o auxílio reclusão também, que também exige, né, essas contribuições. Antes era sem carência, agora são 24 meses. Antes da reforma de 2019 não exigia carência, mas agora exige 24 meses de contribuição. E, por último, quero falar, né, do principal, que é realmente dedicado às mães, que é o salário maternidade, que precisa ali completar 10 meses de contribuição, mas existem algumas exceções que nós vamos até, né, falar aqui hoje. E em relação às seguradas rurais, né, não é necessário ela contribuir para o INSS, mas é necessário que ela, em vez da contribuição, ela comprove o exercício de atividade rural por esses períodos que eu falei. Pronto, perfeito. Doutor Nixon, quem tem o direito ao salário maternidade? Quais são os critérios? Bom, Adilane, basicamente o critério principal é você ser segurada do INSS, né, através de cada modalidade, tipo trabalhadores empregados, que é a famosa carteira assinada, que é o mais comum, né? Os desempregados também, desde que estejam no período de graça, né? Que o período de graça é aquele período que, mesmo que você esteja desempregado, mas se esse período não ultrapassar 12 meses, dependendo da situação, pode chegar até 24, mesmo você sem estar trabalhando, você está no período de graça, também tem direito a esse benefício. Né, os empregados domésticos, como já foi dito, contribuinte individual, também como o MEI, contribuinte facultativo e o segurado especial também, né? Cada um devendo comprovar de acordo com o requisito de cada espécie de segurado. Aqui é a título de curiosidade, certo? Se for uma gestação, por exemplo, gemelar, ou seja, a mãe que tem gêmeos, o benefício é diferente ou é por gestação? Não, ela vai receber apenas um salário maternidade. Pela gestação, né? Pela gestação.
Certo, muito bem. Doutora Nilce, quanto tempo a mãe precisa contribuir para receber o salário maternidade? Pronto, como eu acabei de dizer, né, para receber o salário maternidade, para ter direito, né, é necessário que a mãe comprove 10 meses de contribuição anteriores ao nascimento da criança, no caso de segurada urbana, e no caso de segurada rural, né, agricultora ou pescadora, precisa comprovar pelo menos 10 meses de atividade rural anteriores ao nascimento da criança. Existem algumas exceções, né, como no caso da trabalhadora doméstica, a trabalhadora avulsa, empregado, essa carência não é obrigatória, não é necessário que ela tenha as 10 contribuições, né? E importante aqui dizer que se você sofrer alguma antecipação do parto, essas contribuições também serão diminuídas, né? No caso, se a criança nascer prematura, né? Então, se ela nascer com 8 meses, vai ser exigida somente 9 contribuições. Se ela nascer com 7 meses, vai ser exigida apenas 8 contribuições. Existe aí uma diminuição proporcional, né, à prematuridade da criança em relação a essas contribuições, né? Então, a exceção de não ter que cumprir a carência é apenas para a doméstica, avulsa, né, e o trabalhador empregado de carteira assinada. Para o restante, segurado especial, contribuinte individual, MEI, todas essas vão ter que cumprir a carência de 10 meses pelo menos. Doutora, outra pergunta em relação também a título para tirar todas as dúvidas, né? Existem também aquelas realidades onde existem mulheres que são desempregadas, certo? São mães solo. Como é que fica essa situação dela? E elas não fazem nenhum tipo de contribuição, elas ficam desamparadas ou existe alguma possibilidade? Infelizmente, para as mães, né, que não contribuem para o INSS e que não estão na categoria de rural, né, de segurado especial, infelizmente não há o que fazer. Não tem como conseguir o salário maternidade. Show, tá certo. Doutor Nixon, quanto tempo a mulher ela tem para receber o salário maternidade? Pronto, Adilane. Se for no caso de empregadores privados, ela pode ser de 120 a 180 dias, ou seja, de 4 a 6 meses, ficando a critério do empregador. Já no caso de quem é servidor público, é de 6 meses ou 180 dias, né? Nos demais casos, é 120 dias, que é o padrão, 4 meses. Mas esse período, ele pode ser antecipado até 28 dias antes do parto, certo? Mas o comum é que comece a partir da data do nascimento, a partir da data do parto. Esses 4 meses ou 6 meses, dependendo da categoria de cada um. Pronto, muito bem. Você que está nos ouvindo aí através da 104 FM, você pode interagir com a gente. Se você tem alguma dúvida sobre todos esses assuntos que a gente está falando, você pode mandar sua pergunta através do nosso telefone WhatsApp 99960 4850. 99960 4850. E a gente já vem trazendo outra pergunta para a doutora Nilce Guedes. A mãe desempregada ou demitida durante a gravidez, ela vai ter o direito a esse salário maternidade, doutora? Sim, isso vai depender, né, de quanto tempo ela tem a partir da última contribuição. Normalmente, em regra, são 12 meses a partir da última contribuição, né? Se, dependendo do caso, né, por exemplo, a mãe vem trabalhando há 2 meses, vinha na empresa trabalhando e ela foi demitida, né, ela vai continuar sendo amparada, né, pela legislação em relação a isso, certo? Mas, assim, a desempregada a gente vai tomar como base o período de graça, que é exatamente o período que você fica segurada pelo INSS, mesmo sem estar contribuindo, que pode ser até 12 meses, né? A partir da sua última contribuição. Esses valores podem aumentar a depender de cada caso, né? Se a pessoa comprovar seguro-desemprego, se ela tiver mais de 10 anos de contribuição, tudo isso precisa ser avaliado individualmente. Show de bola. Doutor Nixon, tem uma possibilidade aqui.
Por exemplo, uma situação hipotética. Nunca paguei o INSS e nem trabalhei com carteira assinada. Tenho direito a receber o salário maternidade? É um pouquinho até parecida com aquela pergunta que eu fiz à doutora Nilce. Isso é porque, assim, para ficar claro, para você ter direito a algum benefício em relação ao INSS, você tem que ter a qualidade de segurado. Seja ele como contribuinte, ou seja, urbano, ou rural, ou como pescador artesanal, que seria segurado especial. Se a mulher não tiver nenhuma dessas qualidades segurada, infelizmente, ela não vai ter essa cobertura, não vai ter direito a esse benefício. Em relação ao salário maternidade, mas existe esse, é o que eu estou tentando escavacar, algum outro benefício que, por exemplo, a pessoa tem a alternativa para ter alguma renda complementar? Só existe um benefício que pode ser requerido sem ser contribuinte, sem ser segurado. Seria o LOAS, né, o BPC, LOAS, né? Que não há necessidade de contribuição. Você tem que preencher outros requisitos sem ser de segurado. No caso do BPC seria a questão financeira, né? A miserabilidade, comprovar a necessidade financeira. Uhum. No caso, se for ao deficiente, provar a deficiência, e se for idoso, ter a partir de 65 anos. Mas esse caso específico para a mulher seria o único benefício possível sem ser contribuinte, sem estar segurado pelo INSS, seria o BPC. Então seria uma alternativa, Uma né? alternativa, exatamente. Pronto. Doutora Nilce, a mãe que paga contribuição como MEI, microempreendedora individual, ela pode receber salário maternidade? Pode sim. A MEI, quem paga a empresa de MEI, ela paga como contribuinte individual. Apesar de ser uma alíquota menor, né, a MEI paga 5% também, ela vai ter direito ao salário maternidade, desde que ela comprove, né, o período de carência, que eu já falei aqui, que é de 10 meses de contribuição anteriores à data do nascimento da criança. Existe uma situação em que a mãe, ela é uma MEI, né, microempreendedora individual, mas ela também trabalha com carteira de trabalho. Aí a pergunta é a seguinte, essa pessoa, essa mulher, ela pode receber 2 auxílios maternidade? Como é que fica essa situação? Pode sim. Pode? Existem muitas perguntas em relação a isso. Inclusive, essa questão da MEI é uma coisa que nos perguntam diariamente no escritório, né, em relação a esses direitos previdenciários da pessoa que paga MEI. E uma das surpresas, né, que as pessoas têm é que elas podem receber 2 salários maternidade por cada vínculo, né, que elas tiverem. No caso, se ela é MEI, paga como MEI, tem uma empresa paga como MEI, ela pode receber desde que ela esteja contribuindo, né, que ela preencha os requisitos como MEI. E se ela, ao mesmo tempo, trabalha também em outra função de carteira assinada, ela também vai receber através do vínculo dela formal. Então, ela pode receber e acumular esses 2 benefícios. Então é uma grata surpresa, né, quando vocês dão essa informação. E muita gente não sabe disso e acaba não pedindo, né? Por isso que é bom a pessoa sempre consultar um advogado, um profissional, né? Porque aí o advogado já sabe quais são os caminhos e os atalhos. Lembrando que para ambos os vínculos é necessário, né, a comprovação dos 10 meses para cada vínculo. Não pode unir os vínculos. Tem que ser 10 meses de MEI e 10 meses de carteira assinada, para você ter direito a cada um dos salários maternidade. Logo, né, são 2 coisas totalmente diferentes. MEI e no caso, ela é carteira assinada já em outra função, em outro trabalho, não é isso? Exatamente. Agora sim, a gente também fala de assuntos um pouco negativos, né? Por exemplo, existe uma situação em que a mulher, ela solicita, né, o auxílio maternidade, mas aí ao longo do tempo, ao longo da gestação, ela vem a falecer, por exemplo, durante o parto. Nessa situação, o que acontece, Dr. Nixon? Dilane, nessa circunstância aí, o benefício será pago ao pai ou ao responsável pela criança. E o valor é o mesmo, o período é o mesmo, no caso de 4 meses, dependendo de cada categoria, mas será pago ao responsável, que às vezes acontece de ser mãe solteira, né? Ou então ao pai, certo? E existe uma situação também interessante, que é a questão também do aborto, né? Aborto espontâneo. Quem tiver esse tipo de situação,
também tem direito, não aos 4 meses, né? Tem a 14 dias, né, doutora Nilce? E o valor de um salário mínimo, entendeu? Então, se ocorrer esse aborto espontâneo, também a pessoa, se tiver a qualidade segurada, também tem direito a receber esse valor e ter esses dias também para recuperação. E essa questão que os pais podem receber, né, pouca gente sabe também, né? É algo que as pessoas não sabem, né? E também é pouco divulgado essa situação. Muita gente não busca esse direito. 3h33, tem muita gente que está chegando agora, você que está ligando o rádio. Deixa eu situar você, nós estamos recebendo a doutora Nilce Guedes, doutor Nixon Lucena, estamos falando sobre direitos previdenciários aí das mamães. Aí você pode não ter ouvido essa pergunta, então a gente vai repetir. Doutora Nilce, a mãe agricultora, ela tem direito ao salário maternidade? Sim, a mãe agricultora vai ter direito ao salário maternidade também. Ela vai precisar comprovar, não precisa contribuir para o INSS, mas vai precisar comprovar a atividade rural por pelo menos 10 meses anteriores ao nascimento da criança. Ela vai receber durante esse salário maternidade, se concedido durante 4 meses, no valor de um salário mínimo. Né? Então, para isso, ela precisa ali ter as provas, né, para comprovar esse período anterior ao nascimento da criança. Na sua experiência, quais são as provas assim que a mulher pode apresentar? É bom que ela já vai separando, né? As provas da agricultura hoje, né, principal que a gente utiliza são as provas das bases de do governo, né? DAP, Programa Hora de Plantar, Seguro Safra. Tem algumas pessoas aí que têm cadastros, né? Tipo certidão eleitoral, que tem a profissão de agricultora, tem algumas pessoas que têm cadastros em loja, tem cadastros na escola, ficha de matrícula dos filhos, que constam lá a sua profissão como agricultora, certidão de casamento, onde consta a sua profissão ou do seu marido como agricultor. As provas do esposo vai servir para a mulher também, né? A gente vai aproveitar essas provas também, porque normalmente quando numa família, né, o marido sempre faz as provas em nome dele, né? Então isso é extensível à mulher, né, à mãe nesse caso. Então, a cada caso é um caso, a gente precisa averiguar, investigar a vida da pessoa mesmo, né? A gente faz toda uma linha do tempo para descobrir o máximo de provas possíveis que ela tiver. Se ela tiver outro filho e já recebeu salário maternidade ou colocou ali sua profissão como agricultora, também vai servir. A gente costuma pedir essa certidão de nascimento para comprovar que ela é rural, né? E tudo isso a gente vai aí, a depender do caso, investigando para conseguir o máximo de provas possíveis. Com certeza a mulher que já recebeu uma vez o salário maternidade, ela já sabe mais ou menos o caminho a percorrer, não é? Doutor Nixon, a mãe que ainda é menor de idade, ela tem direito também a esse salário maternidade? Sim, tem direito sim. Como qualquer benefício, tem direito desde que comprove que é segurado, né, de alguma forma, seja urbano, seja rural, né? Porque na verdade o menor, ele já pode trabalhar como menor aprendiz desde os 14 anos, né? Até pouco tempo atrás só teria direito a partir dos 16 anos de idade, mas recentemente a justiça tem mudado esse entendimento e a pessoa menor de 16 anos também pode receber o benefício desde que comprove a qualidade, seja por contribuição, que não é tão comum pela idade, né? É verdade. Mas assim, normalmente isso aí se enquadra mais para os segurados especiais, né? Por quê? Porque muita gente trabalha com os pais desde novo, 15, 16, 17 anos, e não tem provas em seu nome, né? Nesses casos específicos, o que acontece? As provas dos pais, elas servirão para os filhos menores, né? Desde que aquela mãe, por exemplo, que teve um filho com 17 anos e não tem prova em seu nome, mas se conseguir comprovar a qualidade segurada dela, mesmo com as provas dos pais, ela terá direito ao benefício. São pessoas jovens, né? Normalmente ali não tem ainda provas formalizadas em seu nome, né? Então a gente utiliza as provas dos pais, né? E sempre é interessante a gente averiguar cada caso, porque normalmente o menor ainda mora com os pais na mesma casa, mesmo que não conste em seus cadastros únicos, né? Então a gente precisa avaliar, mas normalmente para você conseguir
um salário maternidade de um menor, a gente sempre utiliza as provas dos pais, para que sejam extensíveis a ele. Apesar da pergunta aí feita ter sido para menor, mas isso aí pode se estender, porque tem muitas jovens com 18, 19, 20, 21 anos que ainda residem com os pais, moram com os pais, trabalham com os pais e fazem parte do núcleo familiar dos pais, entendeu? Apesar de estar gestante, de ter um filho. Então, mesmo nessa situação, ela pode usar essa documentação dos pais para servir como prova para ela comprovar a qualidade segurada, entendeu? Desde que comprove que ela realmente ela mora com os pais, porque as provas dos pais só vão servir para o filho caso ele faça parte do núcleo dos pais, entendeu? Desde que solteira, né? Desde que porque solteira. Se ela casar, ela vai estar ali, se casar ou se unir ao pai da criança, ela vai estar ali criando um novo núcleo familiar. E aí não vai ser mais utilizada as provas dos pais, vai ser utilizada a prova do esposo, né? Ou companheiro. E nessa situação, quais são os documentos possíveis de apresentação? São os mesmos que eu acabei de falar aqui, né? A certidão de casamento, né? A certidão de casamento dos pais, a certidão de nascimento de um filho anterior, desde que tenha profissão como agricultora, DAP, Programa Hora de Plantar, Seguro Safra, tudo que seja ali relacionado à agricultura, fichas de matrícula de filhos que eles tenham colocado a profissão como agricultor, fichas de lojas. Enfim, são todos... Atendimento hospitalar, né? Atendimento hospitalar, né? Ficha de atendimento hospitalar, tudo isso a gente pega do prontuário do SUS, desde que tenha a profissão de agricultora, tudo isso a gente pega para ir formando, né, aquela convicção, tanto do INSS como do juiz, em relação à profissão da pessoa como agricultora. Muito bem. Hoje em dia nós temos diversas configurações de família, né? Exatamente. Uma pergunta que é muito comum, o esposo ou a companheira ou vice-versa, tem direito a uma licença maternidade? Aí eu ainda complemento, essa licença ela pode ser remunerada? O pai tem direito, sim, à licença maternidade. Normalmente, essa licença maternidade ela é remunerada, né? São 5 dias. Em regra, são 5 dias, né? A partir da data do nascimento da criança. Mas tem alguns casos, né, exceção, como os servidores públicos federais, que eles têm direito de até 20 dias de licença maternidade. Né? Empresa privada, né, nesse caso, ela recebe aí um incentivo para que ela também dê esse aumento de 20 dias para os pais, mas em regra são 20 dias. E aí não há distinção, né, em relação a essa questão. Se é pai biológico, se é pai adotivo, né, que inclusive a gente vem falando aqui só em nascimento da criança. Mas uma coisa que me atentei agora é que as pessoas, quem adota, né, a adoção ou a guarda também dá direito a salário maternidade. Né? Então não é só o nascimento da criança. A partir do momento que você adota uma criança ou que você tem a guarda da criança, você também pode pedir o salário maternidade. A duração do salário também depende da idade da criança ou é a mesma coisa? A duração do salário maternidade normalmente é de 4 meses, em regra. Né? Em regra, né? Só vai ter aquele aumento de 180 dias, no caso, né, de servidores públicos, e se tem algumas empresas que fazem esse aumento, né? Vai depender de empresa para empresa. Isso aí fica a cargo do empregador, né, da empresa. E também tem um caso, né, também de famílias, no caso, 2 mães, né, que adotam uma criança, 2 mulheres que adotam uma criança, né? A mulher também vai ter direito, né, a essa licença para ajudar a mãe que teve a criança, né? E também a questão de casais homossexuais, né? Homens e mulheres também vão ter os mesmos direitos. Por isso essa importância da gente falar de todas as configurações, né? Porque uma frase que vocês gostam de falar bastante, eu já aprendi, cada caso é um caso, tem que ser analisado de forma individual, não é? Mas nesse caso, se tratando, mesmo que sejam 2 mulheres, só vai ter direito à licença maternidade só uma, né? Não tem como você adotar e as 2 receberem licença maternidade. Apenas um deles, né, vai ter direito.
Doutora, se a senhora tiver já alguma pergunta aí que o pessoal mandou para sua caixinha, pode ficar já aí na ponta da agulha que a gente vai já fazer uma pergunta. Mas antes eu quero perguntar aqui ao Dr. Nixon. Dr. Nixon, a pessoa pode receber, por exemplo, salário maternidade e auxílio doença ao mesmo tempo? Não, Adilane, não pode acumular os dois benefícios ao mesmo tempo, né? Se a pessoa vem recebendo, por exemplo, auxílio doença e vai querer requerer o salário maternidade, então, durante o período que ela estiver recebendo o salário maternidade, esse auxílio doença não será pago. O que pode acontecer é que após a cessação do salário maternidade, caso esteja ainda em condições de saúde que necessitem do benefício do auxílio-doença, fazer uma nova perícia e requerer. Mas na prática, assim, quem está recebendo o auxílio-doença não vai ter todo esse trabalho de requerer o auxílio-maternidade, salário-maternidade, para depois ir atrás novamente do auxílio-doença, né? Porque normalmente na prática os valores são praticamente os mesmos, né? Mas assim, em relação à pergunta, não pode acumular. Você não pode estar recebendo auxílio-doença, engravidei e vou atrás do salário-maternidade. Você não pode, ou um ou outro. Pronto. Ao mesmo tempo, os dois não podem. Bom deixar claro, né? Doutora Nilce, tem alguma pergunta extra aí? Eu tenho sim uma pergunta aqui que uma pessoa fez pelo Instagram, a Alessandra. Obrigada, Alessandra, pela pergunta. Ela pergunta: tenho hérnia de disco, tenho direito a um auxílio? E aí, Alessandra, a gente precisa averiguar algumas situações. Primeiro, para ter direito ao auxílio, a gente precisa saber qual é a profissão, qual é a função que ela trabalha, né? Se for agricultora, vai precisar cumprir o requisito de 10 meses de atividade rural, comprovar. E se for urbana, vai precisar contribuir também nesses 12 meses. Aí, no caso, a gente precisa saber qual seria a função, porque a hérnia de disco, ela, em regra, vai poder dar direito a um auxílio-doença, a depender, né, da constatação da perícia, porque o que o médico vai analisar? Se a hérnia de disco causa uma incapacidade para a função que você exerce, né? No caso de atividades como agricultura, que você tem esforço físico no sol quente, tem que se levantar, se abaixar, arrancar toco, usar enxada, né? Então ali certamente você vai conseguir um auxílio doença, né? Tem outras profissões que você tem que passar o dia sentado, trabalhando de frente para um computador. Também a gente pode fazer essa questão do nexo, né, de causalidade em relação à doença para saber se ela incapacita. Então, tudo vai depender da função que a pessoa exerce. Tipo, você tem que passar o dia todo em pé, vigia, tem que passar o dia em pé. Então, tudo isso que vai ser avaliado para dizer se a pessoa tem direito ou não ao auxílio-doença. Mas, em regra, é uma doença, sim, que pode dar direito ao auxílio-doença. Muito bem. Uma pergunta extra aqui também, doutora, em relação ao papel dos sindicatos, né? Tem muita gente, agricultores, né, que não sabe se pagam ou não pagam o sindicato. Qual é a função do sindicato e necessita fazer esse pagamento para poder se aposentar? Na verdade, o sindicato rural, ele é um sindicato de apoio ao trabalhador rural, né? Então, quero deixar bem claro aqui que isso não é uma questão jurídica, né, que eu estou falando, se pode, se não pode. Se a pessoa ali é sindicalizada e o sindicato presta um apoio para você, né, então deve pagar mensalmente o sindicato. Mas levando para a questão de provas rurais, para o INSS, efeito de INSS, não há mais necessidade da declaração do sindicato, né? Hoje a gente preenche uma autodeclaração, que a própria pessoa se autodeclara agricultor e para isso precisa comprovar, né, com as provas rurais. Existe para aquelas pessoas que já eram sindicalizadas há muito tempo, que a gente utiliza muito como prova e que o INSS ainda usa como forma de convicção, é a carteira do sindicato, desde que contemporânea ao fato, desde que antiga, né? E a ficha do sindicato, né? Mas para essas pessoas que pretendem se sindicalizar hoje para pedir aposentadoria amanhã e pagar retroativo, não adianta, né? Tá perdendo tempo.
o ideal é que você se sindicalize como agricultor, se você realmente for, para você aproveitar os benefícios que o sindicato traz para você, né? São cursos, né? São palestras, tem apoios, tem programas de apoio e tudo, e aí você vai estar ali dentro, né, da sua realidade sendo apoiada. Mas para a questão previdenciária, para se aposentar como agricultor, não é uma prova mais que o INSS entende como forte, né? Como obrigatória, tá entendendo? Então não existe mais essa obrigatoriedade. Pronto, muito bom. Deixar bem claro, né? Isso aí. Doutora, tem mais alguma outra pergunta extra? Aí do Instagram, do WhatsApp? Só lembrando aqui aos nossos ouvintes, né, que o tema de hoje é Previdência para as mamães. O WhatsApp está gravando, não tenho como olhar. Peço desculpa quem mandou perguntas, que eu respondo depois. Pronto, deixa para o próximo programa, né, doutora? Pois é, hoje nós falamos sobre direitos previdenciários e é o seguinte, o Dia das Mães já vai ser agora nesse domingo e o Dr. Nixon tem uma surpresa aí para os nossos ouvintes. O que